Então vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de layouts. O primeiro tipo de layout que nós podemos encontrar é o linear layout. Linear layout ele é bastante simples e pode ser bastante produtivo quando você precisa colocar dados lado a lado, colocar elementos lado a lado ou então um abaixo do outro. Então ele tem a orientação na horizontal ou na vertical. Nós vamos brincar com ele depois de forma prática lá no Android Studio, mas eles vão colocar um elemento ao lado do outro ou um em cima do outro, dependendo da orientação que ele tem na tela. Outro layout importante é o Relative Layout. Esse cara aqui ele tem posições fixas e relativas de acordo com a posição do objeto anterior. Então eu consigo, por exemplo, definir que esse elemento vai ficar aqui, esse cara vai ficar no centro, aqui tem um aqui embaixo. Então ele facilita você fazer esse tipo de programação nas suas telas. Ele pode ser um pouquinho mais complicado, apesar de você conseguir fazer telas bem elaboradas, né, com uma distribuição bem personalizável, mas ele é mais chato de você fazer essa distribuição. Por isso, o Constraint Layout veio substituir ele. Existem situações em que os layouts eles precisam de uma adaptação para exibir dados na sua tela. Então, normalmente, quando nós temos conteúdos que, para serem exibidos, eles não são pré-determinados, são carregados de forma dinâmica, nós precisamos de uma adaptação, precisamos de um adaptador. Como nós utilizamos então no List View e no Recycle View. Quando nós utilizamos esses dois widgets, quando nós utilizamos esses dois elementos de tela, nós precisamos criar uma adaptação para poder exibir, porque eles são dados que são alimentados de forma dinâmica. Eles não são fixos. Então, se você tem lá elementos fixos de tela, você pode fazer isso dentro de um gerenciador de layout simples. Mas quando você tem elementos que são dinamicamente posicionados na sua tela, então nós precisamos de uma adaptação. Ele serve como um intermediário entre essa fonte de dados e o seu layout, e o seu gerenciador de layout. Então o adaptador basicamente ele vai recuperar esses dados, veja, de um banco de dados ou de uma matriz, como nós utilizamos na aula de List View e de Recycle View, nós tínhamos matrizes, né, arrays de estados e capitais, e áreas, e população e assim por diante. Então nós tínhamos matrizes e de repente, programaticamente, essa matriz ela pode ser maior, pode ser menor. Né? Então se for, por exemplo, um banco de dados, então, por exemplo, se for um banco de dados, eu posso ter um aumento de informações que né, hoje pode ser um número X de registros no meu banco, amanhã isso pode mudar. Então ele vai converter esses dados recuperados para cada entrada em uma visualização que pode ser adicionada no layout através de um adapter view. Então esse adaptador ele serve para nós utilizarmos layouts que precisam então de um intermediário, de uma adaptação. Vejam, para eu visualizar uma lista, então eu preciso de uma disposição dos elementos aqui, mas esses elementos eles podem aumentar ou diminuir, então eu tenho que criar um adaptador para poder setar essas informações na minha view. Se eu tiver uma visualização de grade também, ele vai posicionar esses elementos lado a lado, então eu posso ter um aumento ou diminuição desses dados de acordo com o uso do meu aplicativo. O Grid View é um exemplo de você poder posicionar os elementos de tela lado a lado, né? Numa visualização eu tenho vários elementos dispostos lado a lado e um embaixo do outro, então você tem basicamente a ideia de células, né? Para você colocar, e para você colocar essas células você precisa de um adaptador. Se nós voltarmos a observar o código do List View que nós fizemos, veja, nós definimos um adaptador. E esse adaptador, que nós chamamos de adapter, ele é setado no set adapter. Então o meu List View sempre vai precisar setar um adaptador. Ele sempre precisa de um intermediário entre o meu dado e a minha view. E nós definimos esse adapter aqui, ó, estendendo a classe Base Adapter. Então nós passamos os dados
que nós queremos utilizar para este adaptador. E vejam, quando nós sentamos aqui no Get View, nós inflamos uma nova view da classe View. Nós criamos aqui um objeto do tipo View, que nós utilizamos aqui o inflate para poder passar uma nova visualização, que é essa Row View. E vejam que nesse método getView você também tem o viewGroup. Tá? O viewGroup, que é basicamente um container que contém outras views que se chamam filhos, também chamado de filhos. Então você passa aqui a view e qual é o grupo que ele vai pertencer. Então esse viewGroup nós já utilizamos, assim como nós utilizamos a classe view nas aulas passadas, lá do ListView e do RecycleView. Veja que nesse método aqui, que eu estou inflando uma nova view, eu estou possibilitando passar, então, esta novo Layout Manager, tá? Que também está dentro de um Constraint Layout aqui, ó. Ele está dentro de um Constraint Layout, dentro de um gerenciador de layout. E dentro dele eu tenho, então, os elementos de tela, que é o TextView, ImageView e o Button, que inclusive para cada view que ele cria nova, para cada visualização que ele vai criar no seu ListView, ele pode implementar também aqui o comportamento desses elementos, como por exemplo o set ou clique do botão aqui. Um outro elemento importante aqui na construção desses gerenciadores de layout é o Frame Layout, que ele vai definir gravidade. Veja que você tem um Image View aqui, e sobreposto a ele você tem um Text View. Então ele dá essa possibilidade de você criar esses layouts desta forma. Mas hoje, em 2020, o layout mais utilizado ele é o Constraint Layout. Então das APIs mais novas, nós estamos utilizando o Constraint Layout porque você consegue fazer layouts grandes, complexos e com uma visualização plana, mas ele é bem fácil de utilizar, principalmente na edição do Android Studio. Era muito difícil de você fazer os layouts lá no Relative Layout, porque quando você precisava do nada pôr algum elemento entre os elementos, isso gerava um pouquinho de trabalho, um pouco de desgaste. E o Constraint Layout ele possibilita você ter uma programação um pouco mais fácil e também na hora de executar e compilar e executar a sua tela, isso vai gerar uma visualização um pouco melhor. E como o Relative Layout, então os elementos de tela vão ficar dispostos de acordo com seus irmãos lá dentro da sua tela. Se nós olharmos aqui no arquivo XML do nosso Row View, veja que o meu Image View ele está com um alinhamento aqui, ó, no Constraint Start, to Start Off. Então ele pega do Parent. E o TextView ele está abaixo do parent aqui, ele está end of image brasão, né? Então eu tenho aqui um image view e posicionado do lado dele eu tenho esse constraint aqui que está definindo o meu TextView, que está da mesma forma, mas ele está abaixo do status. Então você está do TextView status. Então aqui nós temos essas definições aqui do Constraint Layout, que é bastante importante. Veja que tem um objeto do tipo View, que ele é um divider, né? E ele tem aqui essas informações relativas a esse elemento de tela que está então abaixo do image brasão. Vejam que no Constraint Layout, o que nós temos? Nós definimos a posição do elemento A, do widget B, do elemento C, e nós definimos que esse elemento A ele está posicionado abaixo aqui dessa borda, também aqui na margem esquerda. Mas ele não tem nenhuma ligação entre A e C, então você consegue uma visualização restrita à visualização de A no objeto C, quando você define esses constraints. Esses constraints eles facilitam então a ligação desses objetos, né, entre eles dentro da sua view.